Olá malta, estamos aqui, nós, a Kirani Project, um dia após as entrevistas à OneUp e chegamos a umas novas conclusões. Temos aqui a ter este pequeno segmento áudio para chegar a vocês com o que nós pensamos sobre estas entrevistas que foram feitas e sobre uns novos acontecimentos. Ora bem, a TVI contactou um dos nossos contactos simplesmente para dizer que o contexto do programa tinha sido completamente mudado de um tema para o outro. O tema original era: os videojogos fazem com que os jovens sejam antissociais. E o novo tema é: os videojogos fazem com que os jovens não argumentem bem. É algo que nós consideramos não apenas muito subjetivo, mas também algo confuso e que se vê perfeitamente que eles não tinham ponta para onde pegar. Exato, e não é só isso. Eles foram fazer... Primeiro pegaram num segmento que não tem absolutamente nada a ver para com o que as pessoas pensavam que iria acontecer, ou estavam preparadas para as perguntas. Outra coisa, nós não conseguimos argumentar muito bem, primeiro quando as perguntas são completamente idiotas, como foi no meu caso. Eu nem diria que as perguntas foram idiotas, porque isso pode também ser subjetivo. A questão é que tu não consegues argumentar numa pergunta que é de sim ou não, ou que é de branco ou preto. A única coisa que ele perguntava era se preferias jogar online ou jogar com amigos. É possível que ele tenha perguntado a algum ponto o porquê. Honestamente, não me lembro. Não, nunca perguntou. Sim, pelo menos nas que eu estive a ouvir, nunca perguntou. Não sei, eu honestamente não me lembro se ele me perguntou. Amanhã vou ver. Ele perguntou as diferenças a cada pessoa, como se nós não percebêssemos as diferenças, e depois perguntou-nos para explicar. Ora bem, acho que para explicar isso é tal e qual como explicar porque é que uma comida nos sabe bem, ou porque é que nós gostamos desta pessoa. Acho que é uma coisa tão elementar. Eu acho que basicamente o que ele nos esteve a perguntar é: gostas do contacto humano? E eu acho que aí não há muito argumento para onde se possa pegar de género. Não, eu não gosto do contacto humano porque prefiro a internet, porque aí não tenho de ver as pessoas e etc. Obviamente nunca ninguém iria responder isto, ok? Tipo, toda a gente gosta de contacto humano, e mesmo as pessoas que jogam, apesar do senhor não entender isto. Nós vamos lá àquele sítio porque precisamos de contacto humano. Gostamos de conhecer outras pessoas, e mesmo com as quais nós jogamos, com as quais que têm os nossos interesses e que nós gostamos de conviver com elas. Exato, e mesmo hoje em dia os jogos não são feitos para tu estares em casa sentado à frente da televisão a jogar sozinho. Não, existem formas de interação e as pessoas procuram isso. Aliás, foi por as pessoas procurarem isso que os jogos começaram a dar isso às pessoas. E ele baseia-se em factos de crianças com deficiências mentais ou com problemas bastante graves que não têm nada a ver com os videojogos. E o facto das pessoas não saberem argumentar, já por si pode não ter absolutamente nada a ver com os videojogos. Foi uma ponta por onde pegaram, simplesmente porque não tinham absolutamente mais nenhuma ponta por onde pegar. Foi a única coisa, a única conclusão que conseguiram chegar com o material que receberam, foi simplesmente: nós não conseguimos ter razão com isto, por isso vamos ter razão de outra maneira. Vamos mudar a questão na qual nós temos razão. Exato, mas o problema nesse aspecto é que tu, ao ires para lá com um segmento preparado e pelo menos os donos da loja sabiam disso, mas os jogadores não sabiam. A partir do momento em que eles um dia antes mudam o segmento completamente, as perguntas vão estar fora de contexto e as respostas ainda mais. E outra coisa, para que vocês saibam, ninguém foi avisado na loja acerca da mudança. Eu estou a falar dos donos. Isso é muito grave, porque a TVI propôs-se a fazer um segmento aos donos e neste momento vai apresentar um completamente diferente sem avisar os donos. Eu acho que só aí... Eu não sei, mas eu acho que infringe um bocadinho, pelo menos. Atenção, nós estamos a fazer esta gravação um dia antes. Nós ainda não vimos Exatamente. o segmento, ainda não sabemos o quão mudado vai estar.
É Por assim, isso, também não depende é um pouco. bem a parte do infringir, é a parte de não respeitar a pessoa a quem entrevistaram. Mas é assim, eles telefonaram ao Ivan e disseram: ai tales, nós vamos mudar o tema completamente. Eu acho que por cortesia, o máximo que eles podiam ter feito era telefonar aos donos também. Exatamente. Mas isso não aconteceu e é disso que eu estou a falar, é essa falta de respeito. Aliás, a falta de respeito começou também com a senhora da TVI que veio perguntar ao José, que é um dos donos da loja, como é que foi que ela disse? Que queria videojogos que provocassem... Que cria um exemplo de como os videojogos provocam comportamentos antissociais. E o Jorge o que respondeu é: isso não existe. Mas a senhora disse: mas eu quero um exemplo. Ela disse mesmo. Eu estava ao lado e eu ouvi, queria... não ouvi muito bem a conversa, mas ouvi ela perfeitamente ela dizer: mas nós precisamos disso. Pois, mas não tiveram. Pois não, porque não existe. Não existe. Mesmo nos jogos que incitam rivalidade entre jogadores, tu estás a ter um contacto porque estás a interagir. Exatamente. Exato, Os não videojogos existe. foram criados para isso. Eu não sei o que é que ela estava a pensar, mas eu acho que ela estava a pensar que havia um videojogos onde vinha na capa, tipo em letras garrafais, a dizer: este jogo provoca antissocialismo entre as pessoas. Não é antissocialismo, é de comportamentos antissociais. Peço desculpa, enganei-me. Como se fosse assim uma espécie de warning labels nas capas dos maços de tabaco, naquelas coisas de tipo fumar mata, jogar provoca comportamentos antissociais. Exato, qualquer dia vamos apagar um jogo, não na capa. Jogar pode provocar muita coisa. Jogar pode provocar maior imaginação, comportamentos mais inventivos, melhor lógica, mas uma coisa que não provoca é comportamentos antissociais, exatamente pelo facto de que os videojogos são mesmo uma ferramenta social, na sua maior parte. Foram feitos, desde os primeiros jogos, foram feitos para serem jogados com outras pessoas. Exatamente, mesmo os jogos que são feitos para um player, eu acho que toda a gente já passou por isso. Por só ter um comando não significa que duas pessoas não possam jogar. Exatamente. Eu sempre joguei Tomb Raider, que é single play, com o meu irmão. E nós jogámos isso juntos desde sempre. Jogámos os jogos todos. E isso não tem nada a ver com... isso provoca com que as pessoas sejam antissociais. Como? Expliquem-me. Os jogos já foram provados, mais do que provados, que são uma forma de arte. Exato. Jogos foram aceitos até pelo Instituto Smithsonian nos Estados Unidos da América como uma forma de arte e são tal como livros, filmes, música. Por isso, uma pessoa sentar-se e gozar de um jogo é exatamente a mesma coisa do que uma pessoa sentar-se a ver um filme, a ler um livro, a ver uma música. É exatamente a mesma coisa. Não são vistos só apenas como forma de arte, também são vistos como... meio de entretenimento. Meio terapêutico. Exatamente. Porque há muitas crianças, ou jovens, ou adultos, que, ou tendo problemas mentais ou problemas físicos, jogam jogos como forma de recuperação, ou pelo menos introdução no ajudam-nos meio. a interagir com diferentes meios e com diferentes Exatamente. coisas. Ajudam-nos realmente como pessoas e como seres humanos. E os jogos devem ser louvados por causa disso. Exatamente. Videojogos são incrivelmente importantes para o nosso meio, para a maneira como nós vivemos. Não são coisas sem as quais não conseguimos viver, mas são uma forma de arte extremamente importante. E contribuíram para o nosso desenvolvimento. E sim, contribuíram para que os jovens hoje em dia tivessem maneiras diferentes de pensar e tivessem mais sentimento crítico e tivessem mais sentimento argumentativo até. Eu vejo os jovens hoje em dia a debater e a falar muito mais do que antigamente. Exato. Somos uma geração mais comunicativa, mais social. Obviamente. O mais engraçado que eu acho é que tu tens centenas de estudos que os jogos ajudam as pessoas, e este senhor, que é um iluminado e um visionário, tem um único estudo que prova que os jogos fazem exatamente o contrário. Pois, e depois não conseguimos encontrar
qualquer artigo que ele tenha feito em relação a jogos, mas acho que isso já foi falado mais do que uma vez. O senhor voltou na loja e insistir com o José mais uma vez de que não, os jogos provocam comportamentos antissociais. Eu sei, eu estudo isto há 30 anos. E pronto, isto foi só um segmento que nós achámos que deveríamos pôr, visto que o tema foi mudado. Outra coisa, em relação às entrevistas que foram feitas, levem em conta que foram feitas com uma câmara apontada com um jornalista que estava, em certos casos, a ofender a maioria das pessoas que estava a entrevistar. E é óbvio, nós não vamos conseguir falar eloquentemente à frente de uma televisão. E estava a falar com a maioria das pessoas como se eles fossem idiotas. À frente de uma televisão, não, à frente de uma câmara de filmar. Exatamente. Sabendo que aquilo vai aparecer na televisão e que milhares de pessoas vão ver. É ridículo pensar isso. Bem, eu já acabei a minha parte. Vocês têm mais alguma coisa a dizer? Não, mais nada. Acho que acho que concluímos simplesmente. E concluímos a dizer que foi excelente conseguir partilhar convosco isto. Que ficamos muitíssimo gratos de dar a nossa opinião. Mais uma vez, isto não é para ofender absolutamente ninguém. Nem o senhor, nem nenhuma cadeia de televisão, seja ela qual for, nem nenhum programa. É simplesmente para tentar defender o nosso meio, para tentar defender o que nós acreditamos e realmente para tentar fazer com que as pessoas vejam que isto é uma coisa que nós fazemos e isto é uma coisa que nós já fazemos há bastante tempo. É algo que nós respeitamos e é um meio com uma cultura incrível, com imensas pessoas a jogar, a interagir, a ajudar-se umas às outras, a encontrar grandes amizades, a encontrar grandes coisas para prosseguir. E nós somos entusiastas por causa disto. Tal como existem imensos entusiastas de música, tal como existem pessoas que vivem para filmes e séries. Isto é um hobby, isto é uma arte, isto é uma coisa que nos inspira. É algo que nós adoramos socializar por causa disto, falar sobre isto. E de maneira absolutamente nenhuma nos sentimos bem quando começam a dizer coisas que nós sabemos que são falsas sobre isto. Sim, e principalmente começam-nos a ofender. Porque eu acho que isto foi ofensa. Dito isto de uma maneira engraçada, nós podemos dizer que já somos estudantes desta matéria há mais de 20 anos. Exatamente. Exato. E por causa disto, gostaríamos de agradecer a toda a gente. Obrigado por nos ouvirem. Obrigado por ouvirem o nosso voto na matéria, a nossa opinião. A nossa versão. E espero que vocês continuem com o quadro completo dos acontecimentos e toda a verdade do que se passou. Exatamente. Mais uma vez, obrigada. É só o que eu tenho mais a dizer. E espero que tenham visto o vídeo até ao fim. E que, se conhecem alguém que não ouviu esta parte do áudio, partilhem. Exato, partilhem. Apresentamos, concluímos. Somos o Kirana Project. Muito obrigado. Obrigada.